Olá galera, pessoal que vai prestar a UFO agora no primeiro ano, né? Me fala aqui é o professor Betão, de Geografia de Araraquara. Eu quero passar algumas dicas, né, de algumas questões que podem ser abordadas aí no vestibular da UFO. No ano passado, infelizmente, uma região, né, extremamente visitada em Minas Gerais, uma região belíssima, nós tivemos a tragédia do Capitólio, né? Então, o fenômeno, né, como é definido esse fenômeno? Esse fenômeno é definido como um tombamento, né? Agora, o que é fundamental você lembrar desse processo de tombamento? Então, você lembra, as rochas são diferentes, né? Então, houve um processo de intemperismo, e o intemperismo necessita que a rocha seja sedimentar, até pela sua porosidade, para que exista uma infiltração da água em suas fraturas. Então, você tem essa situação aqui, ó. O arenito é uma rocha sedimentar, o que vai estabelecer esse processo de infiltração da água, o processo de intemperismo, que é uma consequência de uma força exógena. E a infiltração da água aumentou as fraturas entre os blocos. E o crescimento dessas fraturas entre os blocos determinou o processo de tombamento, e a rocha que tombou é o quartzito, que é uma rocha metamórfica, o processo de transformação. Então você teve um fenômeno chamado tombamento. O arenito é uma rocha sedimentar, o que estabelece a possibilidade de um intemperismo. E aí você destaca o intemperismo por calor e pela água, o intemperismo químico. A infiltração da água determinou um crescimento dessas fraturas, e aí você teve o tombamento na rocha metamórfica, o quartzito. Um outro aspecto importante de nós lembrarmos, galera. Provavelmente nós tivemos a laninha mais longeva da história, né? Em 3 anos também processo de laninha em todo o mundo, mas vamos destacar a laninha principalmente no território brasileiro. Lembre-se, laninha e El Niño são 2 fenômenos, né, diferentes, que o nome científico ENSO, e lembre-se da circulação atmosférica. Quando você tem o El Niño, você tem o enfraquecimento dos ventos alísios. Quando você tem a laninha, você tem o fortalecimento dos ventos alísios. Ventos alísios sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. Isso determina um aumento da umidade, certo? A laninha fortalece os ventos alísios. Então você teve um aumento muito grande da umidade vindo em direção à linha do Equador. Olha a laninha em solo brasileiro. Então vamos destacar 2 espaços. Num primeiro momento, a região norte do Brasil, a região da Amazônia, que envolve a Amazônia Legal, num processo de uma intensificação das chuvas. Mas lembre-se, a região norte do Brasil também teve um processo de intensificação das chuvas, que atingiu até a região sudeste, né? Chuvas intensas. O verão é chuvoso, mas ele foi muito mais, principalmente no último verão, encerrado agora em março. A segunda área nuclear, o sul. A região sul do Brasil, o efeito é o contrário, você tem uma redução das chuvas, então uma longa estiagem. Nós tivemos, provavelmente, a laninha mais longeva, foram 3 anos, e os efeitos: intensificação dos ventos alísios, aumento da umidade em direção à linha do Equador, e isso determinou um aumento das chuvas, vamos dizer, no centro-norte brasileiro, né? É que você amplia, porque as chuvas também foram intensificadas no sudeste, mas na região sul do Brasil nós tivemos um período de estiagem que teve um grande efeito econômico, sobretudo na produção do setor primário da região sul do Brasil. Destacando também o aspecto da geografia geral, nós tivemos um ano em 24 de fevereiro da guerra da Ucrânia, um conflito de repercussões gigantescas no mundo, na área econômica, na área da geopolítica, e nesse conflito da Ucrânia, que completou agora em fevereiro um ano, 2 destaques.
Primeiro, o início dessa rivalidade, porque Ucrânia e Rússia eram membros, repúblicas da antiga União Soviética, né? As principais, é lógico, a República, a Rússia um patamar acima, mas a Ucrânia também com um papel de destaque na antiga União Soviética. Onde começa essa rivalidade? Em 2014, quando o último presidente ucraniano, né, aliado de Vladimir Putin, Viktor Yanukovych, marca um plebiscito, e por esse plebiscito a Rússia faz a anexação da Crimeia, cedida à Ucrânia na época do Nikita Khrushchev. Então aqui começa a rivalidade, um plebiscito que não é reconhecido pelo Ocidente. Quando eu falo não reconhecimento da legitimidade do plebiscito, o Ocidente pensa em forças como Estados Unidos e União Europeia. Então é um conflito que externa a grande divisão que o mundo tem, o choque das civilizações, Oriente contra o Ocidente, e fica cada vez mais nítido essa oposição. Uma oposição muito forte do Ocidente, entendendo os Estados Unidos e a União Europeia, em relação ao Oriente, onde você tem, evidentemente nesse caso, o poder do Vladimir Putin, que se aproxima cada vez mais da China, por conta de um fórum que esses países mantêm desde 2009, chamado BRICS. E é importante destacarmos essa efeméride, né? Um fato que comemora não, porque foi uma crise, né? Então um fato que vai ser lembrado, porque ele desencadeou uma crise gigantesca no capitalismo, e esse fato será lembrado no segundo semestre pelos seus 50 anos. Qual fato é esse, galera? 50 anos do primeiro choque do petróleo. Em 73, o oligopólio das 7 irmãs, as 7 multinacionais que controlavam o petróleo, será quebrado por um cartel dominado pelos árabes OPEP. Existe uma redução muito grande da produção do petróleo e isso gera uma disparada no preço dessa commodity. 73. Você tem a utilização do petróleo como uma arma política. Essa arma política usada pelo OPEP, tendo como pano de fundo um conflito no Oriente Médio entre árabes e judeus. O segundo capítulo da Guerra dos 6 Dias de 67. Então, em 73, você tem a Guerra do Yom Kippur, a rivalidade entre árabes e judeus. E é nesse contexto da rivalidade que a OPEP intervém no mercado, reduz a produção e isso determina a disparada no preço do petróleo. O choque mais impressionante, porque você vai ter uma crise no sistema capitalista. Essa crise abala as economias capitalistas, abala o pensamento keynesiano, que era o pensamento predominante, desde o momento que os Estados Unidos estabeleceram a sua reconstrução na década de 30 pelo New Deal. Então esse pensamento do Estado interventor e do Estado poderoso, ele se estabelece a partir da década de 30 e se mantém muito poderoso até a década de 70. Toda a crise gerada pelo primeiro choque do petróleo abala o capitalismo, abala o keynesianismo, faz crescer um pensamento crítico ao keynesianismo, o neoliberalismo, e provoca uma crise, além de econômica e energética do mundo, considerando toda a importância que o petróleo tem como uma fonte de energia e de combustíveis para o planeta. Beleza, galera? Um abraço a todos, uma ótima prova para vocês.